Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um sábado que está chegando. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade do descanso, o privilégio que temos de passarmos momentos especiais com o Senhor, em comunhão com o Senhor. Neste momento, nós estamos iniciando mais uma reunião de estudo da Bíblia, com esse tema muito importante sobre a Trindade. E nós queremos rogar humildemente a presença do Teu Santo Espírito, a unção do Teu Santo Espírito, a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos compreender melhor esse assunto. Por favor, fique conosco, dirija esse estudo, é o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, minha gente. Bom, então hoje nós vamos continuar o assunto que a gente viu na semana passada. Na semana passada nós estudamos sobre a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. E hoje a gente vai continuar o assunto sobre o Espírito Santo, a gente vai ver algumas passagens que mostram que o Espírito Santo é um ser divino, o Espírito Santo é Deus, né? Uma das pessoas da divindade. Né? Eu acho interessante porque muita gente tem dúvidas sobre o Espírito Santo, eu imagino, porque a Bíblia não fala tanto sobre o Espírito Santo quanto fala sobre o Pai e o Filho, né? O Espírito Santo é, por assim dizer, aquele membro da divindade que trabalha meio que por trás dos bastidores, né? E o Espírito Santo não tem nenhuma necessidade de estar em evidência, né? Então, assim, quando a gente vai estudar sobre a pessoa de Cristo, a gente encontra mais coisa. Mas, se a gente prestar atenção, se você pegar a sua Bíblia, se você for lendo de Mateus a Apocalipse, você vai observar que o Novo Testamento fala muito mais sobre o Espírito Santo do que a maioria das pessoas imagina que o Novo Testamento fala. Então, nós temos realmente muitas declarações, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a respeito da pessoa do Espírito Santo. Bom, então hoje, como eu mencionei, a gente vai focar na questão da divindade. Eu vou falar uns 40 minutos, 45 minutos, faltando uns 10 minutos para a gente concluir, eu paro para a gente, então, abrir espaço para as perguntas, tá bom? Então, vamos começar aqui. Eu queria começar com um texto muito conhecido nosso, que é Mateus 28, a fórmula batismal. Mateus 28, 18 a 20, né? Especialmente o verso 19. Né? Você conhece muito bem esse texto, né? Então, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu gosto de dizer que talvez os textos que a gente mais conhece são os textos, talvez, que oferecem maiores problemas, porque a gente não tem o cuidado de interpretar ou de prestar atenção no que esses textos estão dizendo, né? A gente simplesmente toma por certo que a gente conhece o que o texto está dizendo e a gente não para analisar. Mas esse texto é um texto extremamente importante em relação ao assunto da Trindade, não somente porque menciona o Pai, Filho e Espírito Santo, né? Mas principalmente por causa desta palavra que eu estou marcando aqui, a palavra nome. Essa palavra é extremamente importante porque na mentalidade hebraica, o nome tem que ver com o caráter, tem que ver com a personalidade da pessoa. E é muito interessante uma coisa que está acontecendo aqui e que, às vezes, algumas pessoas acabam falhando ou não prestando atenção. É possível que você já tenha ouvido alguém falar sobre esse texto dizendo assim: de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. É possível você já ter ouvido alguém se referir a esse texto ou se reportar a esse texto repetindo a palavra nome antes da palavra Filho e antes da palavra Espírito Santo. Mas esse é um erro teológico seríssimo, porque o texto não está dizendo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. O texto está falando em um nome. É um nome. E por que isso é extremamente importante? Porque o que Jesus está fazendo aqui, isso aqui é Jesus falando. Então, eu não sei qual a versão da Bíblia que você utiliza, mas eu gosto daquelas versões que marcam de vermelho as palavras de Cristo, né? Então, essa aqui é a revista, deixa eu ver aqui, a Almeida Revista Atualizada. Então, eu tenho aqui de vermelho as palavras de Cristo, isso aqui é Jesus falando. E o que Jesus está fazendo aqui, ele está reinterpretando
o que nós chamamos de Shema Israel. Ou seja, Jesus está reinterpretando o que todo judeu conhece como conceito da unicidade de Deus, que Deus é um. Isso aqui está vindo lá de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Vamos só rapidamente ler aqui Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, para a gente ver o que tem lá. Deixa eu voltar aqui, Deuteronômio, capítulo 6 e o verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso aqui é muito interessante. Eu não sei se você sabe, mas isso aqui era recitado pelos judeus na época de Cristo diariamente. Todo judeu, na época de Cristo, repetia o que a gente chama de Shema Israel. Ou seja, ouve, não é, Israel. É o que significa o texto ali. E o que Jesus está fazendo aqui, ele está reinterpretando o Shema. Ou seja, aquele conceito lá de Deuteronômio 6, verso 4, que diz que se reporta a Deus como o único Senhor. Só que quando Cristo reinterpreta isso aqui, ele inclui no monoteísmo de Israel, isso aqui é muito importante, veja, algumas pessoas acusam, eu vou até voltar aqui para olhar no rosto de vocês, porque isso aqui é muito importante. Algumas pessoas acusam a igreja protestante de acreditar em 3 deuses. Então, eles falam assim, não, a doutrina da Trindade é uma doutrina que defende a existência de 3 deuses. Não é? Então, é possível que você já tenha ouvido alguém falar sobre isso. Não, então, se você acredita na Trindade, você é politeísta, porque você acredita em 3 deuses. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Então, é por isso que é muito importante esse texto que a gente acabou de ler. A semana que vem eu vou falar sobre vários textos na Bíblia em que os 3 membros da divindade aparecem juntos. Por exemplo, na bênção apostólica, veja, nós temos no Antigo Testamento a bênção sacerdotal, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então, veja que no Antigo Testamento nós temos a bênção sacerdotal se referindo ao Senhor, 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 né? Mas quando nós vamos para o Novo Testamento e nós temos, digamos assim, uma interpretação dessa bênção, que é a bênção apostólica, quando Paulo diz assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Então, veja, quando nós vamos para a bênção apostólica no Novo Testamento, nós temos uma referência a 3 pessoas. Quando a gente vai para a bênção sacerdotal, nós temos uma ênfase na unicidade de Deus. Então, algumas pessoas dizem o seguinte, não, então a Trindade, ela é uma doutrina politeísta, porque acredita na existência de vários deuses, ou de 3 deuses. Mas nós não estamos falando de 3 deuses. Nós estamos falando de um Deus, mas são 3 pessoas. E como é que a gente sabe que Mateus 28, 19 é um texto monoteísta? Esse é o ponto aqui. Quando alguém for conversar com você, você poder falar isso. Como é que a gente sabe que a referência à Trindade em Mateus 28, 19 é uma referência monoteísta? Aí nós voltamos para o texto. O ponto está aqui, na questão do uso da palavra nome, ela está no singular. Então, não é no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito. O texto está falando em um nome que pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É um nome, né? Então, quando o pastor faz o batismo, o pastor não faz o batismo quando ele faz a declaração de batismo, né? Quando ergue o braço para o céu e diz, eu te batizo. O pastor não diz em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. O pastor diz, eu te batizo em um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que isso é importante? É porque Jesus está deixando claro que você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, esta é uma crença monoteísta. Essa não é uma crença politeísta. Essa é uma crença monoteísta, porque é um nome apenas. Então, está se referindo ao nome de 3 pessoas, ok? Então, esse texto é extremamente importante para a gente responder à ideia de que a crença na Trindade é uma crença politeísta. Não é uma crença monoteísta, tá bom? Então, nós utilizamos esse texto como base, tá?
Então, nós vamos aqui avançar um pouquinho e verificar outros textos que dão evidência de que o Espírito Santo é Deus. Relembrando, na semana passada nós vimos que o Espírito Santo é uma pessoa, né? E essa semana nós estamos vendo que o Espírito Santo é Deus. Aliás, o simples fato, como eu mencionei na semana passada, de o Espírito Santo ser uma pessoa, isso faz do Espírito Santo automaticamente ser Deus. Porque que pessoa poderia ser mencionada ao lado do Pai e do Filho, se não fosse Deus? Então, se o Espírito Santo é mencionado ao lado do Pai e do Filho, e a semana que vem eu vou mostrar diversas passagens. Diversas passagens. Olha, eu diria o seguinte, se você quiser estudar sobre o Espírito Santo, eu diria o seguinte, em que livro da Bíblia você quer estudar? Sobretudo do Novo Testamento. Você quer estudar em Mateus? Você quer estudar em Marcos? Você quer estudar em Lucas? Você quer estudar em João? Porque praticamente todos os livros da Bíblia, de uma forma ou de outra, fazem referência ao Espírito Santo. Talvez o livro de Filemão, porque é muito pequeno, o livro de Judas, mas esses livros maiores e as cartas maiores de Paulo, em qualquer um desses livros da Bíblia que a gente for, a gente vai encontrar referências à Trindade. Então, a semana que vem eu vou mostrar apenas uma parcela pequena da evidência do Novo Testamento. Bom, então vamos avançar aqui. Então, por que esse texto é importante? Porque ele mostra claramente que a doutrina da Trindade ela não é politeísta, ela é monoteísta. Jesus não está se referindo ao nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito Santo, mas um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? Então, vamos avançar aqui e ver mais outros textos. Eu quero ir para dois textos que a gente mencionou na semana passada, mas eu lembro que a Wilma falou na semana passada assim, pastor, você nunca falou tão rápido quanto falou hoje. E eu fiquei pensando nisso, eu tenho que me policiar para tentar falar mais devagar. Esse é um desafio que eu vou carregar até a sepultura, eu acho, porque dá vontade de falar tanta coisa que eu acabo falando rápido, sem querer, viu? Wilma, me perdoa, eu prometo, toda vez que eu vejo a Wilma, eu vou me lembrar de tentar falar mais devagar, mas eu acho que já agora eu já estou falando rápido. Mas vamos aqui. Atos capítulo 5, versos 3 e 4. Gente, vocês lembram, no curso que nós fizemos, sobre o curso de estudo da Bíblia, que existe uma coisa que nós chamamos de paralelismo. Não sei se vocês lembram disso, mas a mentalidade hebraica, a maneira como o hebreu narra as coisas, existem várias técnicas, mas uma delas é a técnica de paralelismo, é um recurso literário. E aqui nós encontramos uma coisa muito interessante. No verso 3 do capítulo 5 de Atos, nós lemos: Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Verso 4. Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste, olha, não mentiste, mentisses ao Espírito Santo. Aí agora ele diz, não mentiste aos homens, mas a Deus. Mas quem é a pessoa da divindade a quem ele está se referindo? O Espírito Santo. Então, esse texto, você, observando o paralelismo dos versos 3 e 4, fica muito evidente que Pedro se refere ao Espírito Santo como Deus. Isso fica muito claro no paralelismo dessa passagem. Um outro texto que eu mencionei na semana passada, que eu gostaria de mencionar hoje novamente, é o texto de Mateus 12, a partir do verso 28. Essas aqui são palavras de Jesus, estão marcadas de vermelho. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim, e quem não comigo ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é? Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou se alguém falar contra o Espírito Santo. No verso 32, falar contra o Espírito Santo significa blasfemar contra o Espírito Santo. Então, isso é dito duas vezes na passagem. Mais uma vez, a gente usa a questão do paralelismo, né? Falar contra o Espírito Santo significa blasfemar contra o Espírito Santo. Você só pode blasfemar contra o Espírito Santo com o resultado de não ser perdoado porque o Espírito Santo é Deus.
né? Então, você só pode blasfemar contra Deus. Então, esse texto nos ajuda a entender que o Espírito Santo é Deus, né? Mas vamos avançar aqui um pouquinho. Uma das formas da gente saber que o Espírito Santo é Deus é observar que o Espírito Santo ele tem atributos não comunicáveis da divindade, né? Então, veja, quando Deus criou o homem, Deus comunicou alguns de seus atributos. Por exemplo, Deus ama, nós amamos, não é? Deus tem compaixão, misericórdia, nós também podemos ter. Então, esses são atributos comunicáveis da divindade. Quando Deus nos criou, ele comunicou alguns de seus atributos. Nós recebemos isso de Deus, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Porém, alguns atributos não são comunicáveis. A questão da onisciência de Deus, isso o ser humano não tem. A questão da onipresença, da onipresença, isso o ser humano não tem, né? E quando nós vamos tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento, nós observamos que os autores inspirados, eles se referem ao Espírito Santo mencionando esses atributos, né? Um exemplo disso está lá em Salmo 139, né? Salmo 139, versos 7 a 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Né? Nós vimos na semana passada que a expressão teu espírito, o espírito de Deus, significa o espírito que procede de Deus. Né? Então, algumas pessoas têm dificuldade de acreditar que a palavra ou a expressão espírito de Deus se refere a outra pessoa, mas quando nós vamos com o Novo Testamento, isso fica muito evidente para nós. Então, a gente tem que interpretar algumas referências do Antigo Testamento ao Espírito Santo a partir do Novo Testamento, ou seja, isso é um princípio básico de interpretação bíblica. Os textos mais difíceis devem ser interpretados a partir dos textos mais fáceis. São um princípio básico de interpretação, né? Por exemplo, Jesus também fala que procede de Deus. A Bíblia fala que Jesus procede de Deus. Então, você dizer que Jesus procede de Deus e o Espírito procede de Deus significa simplesmente que Deus envia o seu Espírito, assim como enviou a Cristo. Né? Isso no Evangelho de João, principalmente, isso é muito enfatizado. Não somente o Filho, mas o Espírito Santo também é enviado do Pai. Mas Jesus também fala que ele também envia o Espírito. Né? Então fica muito claro que o texto está se referindo a 3 pessoas. E aqui em Salmo 139, verso 7, nós lemos aqui: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, me susterá. Então, veja, para onde fugirei? Me ausentarei do teu espírito. Para onde fugirei da tua face? Então, mostra aqui que o Espírito Santo, ele é onipresente. Então, esse é um atributo incomunicável da divindade. Quando a gente vai para 1 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11, a gente observa que o Espírito Santo, ele também é onisciente. Principalmente o verso 10, mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, o Espírito só pode perscrutar as profundezas de Deus em um sentido. O Espírito Santo é tão onisciente quanto Deus é, quanto o Pai é. Então, nós temos aqui 2 pessoas, né? E o Espírito Santo é tão onisciente quanto o Pai é. Então, isso aqui é um atributo incomunicável da divindade. Em Romanos 15, o texto não é muito explícito, mas fica implícita a ideia da onipotência do Espírito Santo. Romanos 15, verso 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Quando nós vamos para o verso 19, o texto diz aqui: por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Então, o texto não afirma claramente, não é, diretamente a onipotência do Espírito Santo, mas isso fica muito implícito no texto. Quando a gente vai para Hebreus, capítulo 9, verso 14, nós lemos aqui: muito mais o sangue de Cristo,
que pelo Espírito eterno, então veja, o Espírito aqui é o Espírito Santo, né? E o autor inspirado está dizendo que o Espírito Santo é eterno. Isso aqui é um atributo de Deus, né? Um atributo incomunicável da divindade. Então nós vimos que o Espírito Santo ele é onipresente, ele é onisciente, né? Aqui, nós lemos aquele texto em Romanos que transmite a ideia de que o Espírito Santo é onipotente, esses são atributos incomunicáveis da divindade, mas existem outros detalhes que somente, que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, somente Deus pode fazer, né? Vamos aqui para 1 Coríntios, capítulo 12, verso 6, e os versos seguintes. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito, no caso do Espírito Santo, é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, né? Porque a um é dada mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, né? Aí fala segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento e os outros dons. Então, o Espírito Santo, ele distribui os dons à igreja. E é interessante, a gente não tem tempo para verificar isso, mas quando a gente vai para o Antigo Testamento, sobretudo no livro de Juízes, a gente tem vários exemplos disso, a gente vê o Espírito Santo se manifestando, não somente no livro de Juízes, mas, por exemplo, lá em Levítico, né, quando fala da construção do tabernáculo no deserto, a Bíblia sempre se refere ao Espírito de Deus, dotando as pessoas de habilidade e de conhecimento para erguerem o tabernáculo no deserto. Então, não apenas no Novo Testamento, mas essa função de distribuir os dons na igreja já é algo exercido já no Antigo Testamento pelo Espírito Santo, né? No Novo Testamento, obviamente, fica mais claro, né? Com a medida que o cânon, né, que a Bíblia se desdobra, que o cânon bíblico se desdobra, algumas coisas que no Antigo Testamento eram um pouquinho obscuras, elas ficam claras no Novo Testamento. Então, aqui, o Espírito Santo está distribuindo dons à igreja. Somente Deus pode fazer isso. Então, isso aqui nos mostra que o Espírito Santo é Deus. Em Romanos 15, verso 16, nós encontramos aqui uma referência à oferta, tá? Estou falando de oferta aceitável, e diz que a oferta ela é santificada pelo Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo santifica a oferta para que ela se torne aceitável. Então, quem pode fazer isso senão Deus? Então, somente Deus pode tornar algo santo. Então, se o Espírito Santo faz isso, a conclusão lógica é de que o Espírito Santo é Deus, né? Outro texto assim que mostra assim apresenta o Espírito Santo como Deus, é a ideia de que o Espírito Santo participou do processo de criação. Lá em Gênesis 1, verso 2, diz que o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, mas eu queria ler Salmo 104 e o verso 30. Salmo 104, verso 30. O Salmo 104, verso 30, o Salmo 104 é um salmo que fala da criação, né? E aqui no verso 30 nós encontramos essa afirmação: envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Então esse texto mostra que o Espírito Santo participa do processo de criação. Então o Espírito Santo é onipotente, onipresente, onisciente, eterno, concede dons à igreja, santifica, né? Está envolvido no processo de criação. E outra característica importante que mostra que o Espírito Santo é Deus está lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. O Espírito Santo inspirou os autores da Bíblia, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo ele inspirou os homens, né? Os homens que escreveram a Bíblia. 2 Timóteo, se eu não estou enganado, deixa eu ver se é esse o texto. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, veja que aqui o texto fala que a Escritura é inspirada por Deus.
Lá em 2 Pedro 1:21, fala também que é inspirado por Deus mediante o Espírito Santo. É interessante que a palavra inspirada por Deus, ou a expressão inspirada por Deus, ela vem de uma palavra só, em grego, tá? Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Tá aqui. É complicado para ler, tá? Mas eu vou aumentar aqui um pouquinho. Essa aqui é uma palavra só, em grego, que foi traduzida como inspirada por Deus. Literalmente, a palavra ou a expressão inspirada por Deus significa soprada por Deus. É uma palavra composta que você tem. Eu vou, assim, dar uma aula de 30 segundos de grego para vocês. Espero que vocês entendam. Então, você tem aqui a palavra theos, a gente pronuncia theos, como a gente pronuncia TH em inglês, theos, pneustos, a mesma raiz da palavra pneuma, né, que é utilizada no Novo Testamento frequentemente para se referir ao Espírito Santo. Ou seja, a palavra ou a expressão inspirada por Deus significa soprada por Deus. O que nos lembra a ação do Espírito. O que nos lembra a ação do Espírito. Então, veja, lá em 2 Pedro 1:21, nós temos: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quando você vai para 2 Timóteo 3,16, Paulo está dizendo que foi soprada por Deus, o que nos lembra da ação do Espírito. É como se 2 Pedro 1:21 e 2 Timóteo 3,16 fossem textos irmãos ou sinônimos. E aqui em 2 Pedro 1:21 fica muito clara a atuação do Espírito Santo inspirando, não é, os profetas, tanto do Antigo quanto os apóstolos do Novo Testamento. Né? Eu quero aqui avançar para outro texto, outra evidência, um outro texto que nos dá evidência de que o Espírito Santo é Deus. 1 Coríntios 19. Isso aqui é um texto muito importante. A gente geralmente passa despercebido com esse texto. Né? Como eu falei no início do nosso estudo hoje, às vezes os textos mais conhecidos talvez sejam os mais mal compreendidos. Né? O texto diz assim, Paulo diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Gente, eu preciso parar e explicar alguns detalhes para vocês aqui. Veja, nós temos aqui a palavra santuário e a gente precisa sempre lembrar que a Bíblia não foi escrita na língua portuguesa, a Bíblia não foi escrita em inglês, a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento em grego e o Antigo Testamento em hebraico. A gente pode entender a Bíblia sem conhecer esses idiomas? Lógico que sim. Porém, quanto mais você conhece a língua em que a Bíblia foi escrita, melhor você conhece a cultura, o modo de pensamento das pessoas. Então, quando você vai para o texto bíblico, né, e você percebe o que está por trás da tradução, algumas coisas ficam mais claras. E nesse texto existe um detalhe muito importante. Existem duas palavras em grego que podem ser traduzidas como santuário. Uma delas é a palavra neos e a outra é a palavra hieron. Existe uma diferença entre essas duas palavras. A palavra neos, por exemplo, é a palavra que aparece no livro de Apocalipse. A palavra hieron, ela não aparece no livro de Apocalipse. Mas a palavra neos aparece no livro de Apocalipse frequentemente para se referir ao santuário celestial. A palavra neos é a palavra, eu vou tirar aqui da apresentação para olhar para vocês me verem melhor. A palavra neos é a palavra para santuário que no primeiro século, qualquer pessoa que lesse o Novo Testamento, qualquer leitor que estava habituado com a cultura da época, ela pegaria esse texto que Paulo escreveu. Paulo não utilizou hieron, Paulo está utilizando neos, porque neos é a palavra que se refere ao santuário dos deuses, a morada dos deuses.
todo deus, ou pelo menos os principais deuses do panteão grego e romano, eles tinham um santuário. Um autor antigo chegou a dizer o seguinte, que na Grécia antiga, você tinha na rua mais deuses do que homens, porque assim, eles endeusavam tudo, né? E havia muitos templos. Quando quando o leitor do Novo Testamento, no primeiro século, pega isso aqui, ele não consegue chegar a outra conclusão senão essa. Paulo está dizendo que o Espírito Santo é Deus, porque só tem neos quem é Deus. Paulo não utilizou hieron, Paulo utilizou neos. Qualquer pessoa no primeiro século, ao ler essa afirmação de Paulo, ela entenderia a mensagem. Espera aí, Paulo está dizendo que o Espírito Santo tem neos. Eu só posso chegar a uma conclusão com isso. O Espírito Santo é Deus. Não é possível chegar a outra conclusão. Então, esse texto de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, é extremamente importante para a gente entender qual é o pensamento de Paulo em relação ao Espírito Santo. Em outras palavras, Paulo está afirmando que o Espírito Santo é Deus. De outro modo, ele não teria utilizado neos. Ele teria utilizado hieron. Eu espero que isso tenha ficado claro. Se não, a gente pode explicar melhor depois, no momento das perguntas. Agora, eu queria, nós temos aqui mais uns minutos, eu queria comparar alguns textos do Antigo Testamento com textos do Novo Testamento. Mas agora eu queria fazer diferente. Eu queria que você pegasse sua Bíblia, para você ver na sua Bíblia. Eu vou usar a minha Bíblia, se tiver fácil, na sua Bíblia. Eu queria que você conferisse na sua Bíblia. Se você tiver fácil com a sua Bíblia, pegue sua Bíblia e nós vamos comparar agora alguns textos do Antigo Testamento com textos do Novo Testamento. Veja, qual era a Bíblia que Jesus e os apóstolos liam? Era o Antigo Testamento, né? Aliás, Jesus cita, faz uma referência clara à Bíblia hebraica, lá em Lucas 24, né? Quando Jesus está conversando com os discípulos na estrada de Emaús, e ele fala assim, olha, vocês têm um coração muito endurecido, porque vocês não prestaram atenção no que está escrito a meu respeito na lei, nos profetas e nos salmos. Essa é a divisão do Antigo Testamento na Bíblia hebraica. Jesus estava fazendo referência direta à Bíblia hebraica. Na época de Jesus, a Bíblia havia sido traduzida, o Antigo Testamento havia sido traduzido para o grego, nós chamamos isso de Septuaginta, né? Hoje, alguns teólogos chamam de grego, Antigo Grego, ou Antigo Testamento Grego, é uma terminologia muito utilizada hoje também. Então, Jesus está fazendo referência ao Antigo Testamento, essa era a Bíblia que Jesus lia, não é? E o Novo Testamento cita o Antigo Testamento frequentemente. Você não é capaz de entender o Novo Testamento sem o Antigo. E o Novo Testamento, de certo modo, interpreta o Antigo. Então, quero convidar você para comparar alguns textos para a gente perceber como é que os autores do Novo Testamento viam a pessoa do Espírito Santo, né? Então, eu quero começar com Isaías capítulo 6, e eu queria que você acompanhasse. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versos 8 e 9. Isaías capítulo 6, versos 8 e 9. Vocês encontraram? Isaías 6, versos 8 e 9. Veja o verso 8. Diz assim, acompanhe na sua Bíblia. Depois disto, ouvi a voz do Senhor. Preciso parar. Quem é esse Senhor aqui? No texto hebraico, a palavra utilizada é o tetragrama sagrado. A gente tem dificuldade de traduzir. O judeu, assim, quando ele lê o Antigo Testamento, né, a Bíblia hebraica, né, ele lê a Bíblia hebraica, então, ele sabe dessa referência a Deus a partir do tetragrama sagrado. São 4 letrinhas, né, que derivam de um verbo hebraico que significa eu sou, o verbo ser, né? Então, todo judeu, quando ele lê esse texto, ele sabe, porque lógico, ele conhece a língua dele, sabe que está se referindo
ao Deus Criador do céu e da terra. Né? É Yahvé, ou Jeová. Assim, é muito difícil traduzir isso. Né? Hoje, nos escritos acadêmicos, o que a gente faz, a gente, às vezes, somente coloca as quatro consoantes. A gente chama isso de tetragrama sagrado. É uma referência ao Deus Criador. Agora, veja só. O texto diz aqui no verso 8, depois disto, ouvi a voz do Senhor, o tetragrama, Yahvé, tetragrama sagrado, que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós. A gente falou sobre isso no nosso primeiro encontro. Nós temos aqui uma pluralidade. Deus não está falando para um concílio de anjos. Deus está falando com outras pessoas da divindade. Não é? Aí diz aqui o verso 9. Continuando o verso 8. Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso aqui é uma referência ao Messias. Verso 9. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Então, eu quero que vocês gravem isso que nós acabamos de ler, né? E tenha em mente o verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, ouvi a voz de Yahvé. É o tetragrama sagrado que aparece aqui. Aí nós vamos agora para Atos, capítulo 28. Para Atos, capítulo 28, e os versos 25 e 26. E eu quero que você deixe Isaías aberto, né? E vamos para Atos 28, verso 28, capítulo 28, versos 25 e 26. Olha o que diz aqui. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras, bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse, bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, aquele texto que nós lemos lá, está citando Isaías capítulo 6, versos 8 e 9, quando disse, vai a este povo e dize-lhe, é Yahvé que está falando, é Deus, Criador do céu e da terra, falando, tá? De ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Isso aqui é o verso 9. Então, o que está acontecendo aqui? Paulo está identificando Deus, lá em Isaías, capítulo 6, versos 8 e 9, com o Espírito Santo. Paulo está aplicando ao Espírito Santo o tetragrama sagrado. E aí você olha para mim e fala assim, mas a gente pode dizer que o Espírito Santo é criador? Lógico. Os três participaram do processo de criação. Os três participaram. E nós temos muitas evidências disso na Bíblia. E Paulo está identificando o Espírito Santo a partir do tetragrama sagrado do Antigo Testamento. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo? O Espírito Santo é Deus. Isso aqui é a conclusão lógica desse texto. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é identificado como Deus. Esta é a compreensão de Paulo em relação ao Espírito Santo. Mas vamos avançar um pouquinho. Vamos agora para Salmo 95. Salmo 95, versos 7 a 11. Salmo 95, versos 7 a 11. Salmo 95, versos 7 a 11. Espero que vocês tenham encontrado. Muito bem, acompanhe a leitura. A partir do verso 7. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Quando vossos pais me tentaram, quem é que está falando? É Deus que está falando, correto? Quando vossos pais me tentaram, é Deus que está falando. Pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos, estive esgotado com essa geração. Faltou um comentário no verso 9.
não obstante terem visto as minhas obras. Obras de quem? De Deus. No início do verso 9, quando vossos pais me tentaram. Tentaram a quem? A Deus. Quando, não obstante terem visto as minhas obras. Obras de quem? De Deus. Verso 10. Durante 40 anos, estive desgostado com esta geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Caminhos de quem? De Deus. Verso 11. Por isso jurei na minha ira. Na ira de quem? De Deus. Não entrarão no meu descanso. Descanso de quem? De Deus. Quem é que está falando aqui? É Deus. Correto? É Deus que está falando. Agora vamos para Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, versos 7 a 9. Hebreus, capítulo 3, versos 7 a 9. Hebreus, capítulo 3, versos 7 a 9. Encontraram? Olha o que diz aqui. Assim, pois, como diz o Espírito Santo. É Deus que estava falando lá no Salmo 95. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram. O Espírito Santo dizendo isso aqui, segundo o texto que nós estamos lendo. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me o Espírito Santo à prova, e viram as minhas obras. Obras de quem? Do Espírito Santo, por 40 anos. Gente, o que está acontecendo aqui? O autor inspirado, sagrado, aqui o autor do livro de Hebreus, eu acredito que é Paulo, tem gente que acredita que pode ter sido Áquila, Priscila, eu acredito que foi Paulo. Então, o autor do Novo Testamento está associando o Senhor, que é mencionado lá no Salmo 95, com o Espírito Santo. Ou seja, outra evidência, a Bíblia, o Novo Testamento, identificando o Espírito Santo como Deus no Antigo Testamento. Vamos para outra evidência. Êxodo 34. Êxodo 34. Êxodo 34, versos 32 a 34. Êxodo 34, versos 32 a 34. Contrário? Vamos aqui. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no Monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Então, veja só, o que você está falando aqui? Está falando da experiência de Moisés. Ele vinha perante o Senhor. Eu quero chamar a atenção para o verso 34. Porém, vindo Moisés perante o Senhor, tetragrama sagrado, Iavé, ok? Perante o Senhor, para falar-lhe, removi o véu até sair. Bom, vamos parar por aqui. A experiência de Moisés com o Senhor, ele vinha perante o Senhor. Agora vamos para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Paulo está citando aqui Êxodo 34, versos 32 a 34, a experiência de Moisés e o Senhor, lá em Êxodo 34. Aí nós temos aqui 2 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. O texto diz assim: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, vamos começar do verso 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles.
Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Verso 16, vou repetir. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ele está se referindo ao Senhor. Ele está citando Êxodo 34. Aí no verso 17 ele diz, ora, o Senhor é o Espírito. Alguns, não compreendendo esse texto, diz o seguinte, alguns até dizem que isso aqui, o texto está se referindo a Cristo, mas não está, porque o texto está citando Êxodo 34. Então você precisa ler o texto e o contexto para entender o que está acontecendo. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, ele falou, ora, o Senhor é o Espírito. No verso 16, quando, porém, algum deles se converte ao Senhor. Aí no verso 17, ora, o Senhor é o Espírito. Em outras palavras, Paulo está dizendo, o Senhor de quem eu estou falando é o Espírito Santo. Existe uma versão em inglês que entendeu muito bem, The New English Bible. A New English Bible traduziu assim, ora, o Senhor de quem esta passagem fala é o Espírito. Foi assim que a Bíblia traduziu. Porque os tradutores entenderam muito bem o contexto dessa passagem. Paulo está citando a experiência de Moisés, aplicando agora aos cristãos, e como ele está falando desse Senhor lá de Êxodo 34, ele agora esclarece quem é o Senhor de que ele está falando. O Senhor de quem eu estou falando é o Espírito Santo. Ou seja, mais uma vez, Paulo identifica o Espírito Santo a partir do tetragrama sagrado. Ou seja, está muito claro que o Novo Testamento identifica o Espírito Santo como Deus. Associa o Espírito Santo com o tetragrama sagrado e Yahvé, né, que é apresentado no Antigo Testamento. Então, gente, louvado seja Deus pela revelação da sua palavra, né, pela instrução da sua palavra. O Novo Testamento esclarece para nós muitas coisas que nós vemos no Antigo Testamento. A Bíblia é clara em mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa e o Espírito Santo é Deus. Na semana que vem, nós vamos continuar estudando nós vamos estudar mais detidamente sobre a Trindade, né, as diversas referências do Novo Testamento à Trindade, com foco na pessoa do Espírito Santo, tá bom? Mas, por hoje, nós finalizamos, e aí nós temos 10 minutinhos, espaço para perguntas, comentários, alguma coisa que não tenha ficado clara. Então, nós temos esse momento aqui para conversar um pouquinho. Não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa. Uma vez eu estava numa sala de aula e um professor meu disse o seguinte, que quando a turma fica em silêncio, isso significa uma de duas coisas. Ou a turma entendeu tudo, ou a turma entendeu nada. Eu espero que seja o primeiro. Jean apareceu ali. Jean? Eu espero que seja a primeira. Sim, Jean. O senhor poderia repassar aquele verso que fala que o corpo como que é? O nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Tá, o senhor poderia mostrar esse texto? Novamente, sim, mostro sim. Mudar a tradução uma vez para uma e uma tradução para outra? Como que elas se encaixam? Você me entendeu? Que tem duas formas de chamar o... Pode falar, desculpa. O santuário. Não, pode terminar, para ficar claro para mim a pergunta. Porque o senhor falou que tem duas formas de traduzir o santuário, né? E esse texto ele usa o existem santuário... duas palavras que podem ser traduzidas como santuário. Exatamente. E essa palavra, qual que ele usa? O senhor falou que é Jeové ou... Eu não sei. Tá, ok, entendi. Então, eu estou aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, que diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário. Então, tem duas palavras gregas que podem ser traduzidas como santuário ou templo, que é a palavra neos, e a palavra naos e a palavra hieron. Então, são duas palavras, naos e hieron. A palavra naos é a palavra
que era utilizada para se referir ao templo dos deuses no primeiro século, né? Então, com isso, ao Paulo utilizar a palavra naos e não hieron, Paulo está deixando claro para a mentalidade do leitor que o Espírito Santo é Deus. Porque o que o leitor, na época, iria entender ao ler isso aqui é o seguinte: espera aí, Paulo está dizendo que o Espírito Santo tem naos. O Espírito Santo tem naos. Eu só posso chegar a uma conclusão com isso. O Espírito Santo é Deus. Isso é o que qualquer pessoa no primeiro século entenderia. Gente, foi muito boa a sua pergunta, Jean, para enfatizar isso novamente. Foi muito bom, louvado seja Deus. Porque quando a gente estuda a Bíblia, nós temos que levar em consideração que a Bíblia foi escrita em outra cultura. Ela foi escrita em outra época. Então, muita coisa é difícil para a gente entender porque a gente não está dentro daquela cultura. Então, o que eu faço para entender melhor? Eu estudo aquela cultura para poder entender melhor. E quando eu estudo aquela cultura, é como se eu estivesse colocando as lentes daquela cultura. Como é que o leitor original... Porque, veja, Paulo não escreveu para a igreja de Chicago. Paulo escreveu essa carta para a igreja de Corinto, há muito tempo. Então, eu tenho que entender como é que quando a carta chegou para eles, como é que eles entenderam? E agora, entendendo como eles entenderam, eu aplico para nós, né? Então, quando a carta chegou lá, como é que eles entenderam isso? E Paulo está escrevendo para uma igreja, a igreja de Corinto, que é uma igreja que veio do paganismo, que conhece muito bem essa linguagem, né? Então, quando eles leram isso aqui, Paulo dizendo, o Espírito Santo tem naos. Qual a primeira coisa que veio na mente deles? Espera aí, o Espírito Santo é Deus, porque só tem naos quem é Deus. Né? Então, isso aqui é um texto que nos mostra claramente a interpretação de Paulo em relação à pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Muito boa pergunta, obrigado. E é um texto que a gente fala muito, né, pastor? Exatamente. Entendendo assim, agora fica bem melhor. Exatamente, Jean. Aquilo que eu estava mencionando, né? Assim, às vezes os textos mais difíceis de entender são os textos mais conhecidos, porque a gente acha que já sabe tudo desse texto, porque é muito conhecido. E a gente percebe que a gente vai descobrindo mais coisas, né? Ao estudarmos esses textos. Ok, gente, muito bom. Professor Santana. Pastor, nós não podemos dizer, por exemplo, que o Espírito Santo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uhum. Mas lá naquele texto de Moisés, de Êxodos 34, uhum. Eu posso dizer que Jesus falou, aquela passagem, ou que Deus Pai estava falando, ou tem que dizer que foi o Espírito Santo? Olha, excelente pergunta. O que a gente pode responder é o seguinte, que os títulos que são aplicados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo são títulos intercambiáveis, intermutáveis. Uhum. Porque aquilo que o Pai é, o Filho é e o Espírito Santo é. Eu diria que dos três, o Filho tem uma pequena grande diferença. Dos três, o Filho foi o único que encarnou. Tudo que o Pai é, o Filho é. O Pai é Deus, o Filho é Deus. Tudo que o Pai e o Filho são, o Espírito Santo também é. O Espírito Santo é Deus. Mas a gente vai ver, quando a gente estudar sobre o Filho, existe uma característica especial do Filho. O Filho foi o único que encarnou, né? Por alguma razão, no concílio entre os três, foi decidido que o Filho viria. O Filho se ofereceu e o Filho decidiu vir. Mas se fosse o Pai, serviria? Lógico que sim. Se fosse o Espírito Santo, também. Então, o que acontece? Na verdade, os títulos são intercambiáveis. Então, mais do que a gente dizer que foi assim, que a gente é o Espírito Santo especificamente que falou aquilo ali, o mais importante que eu acredito que está no texto é o seguinte, que o Espírito Santo pode ser identificado como Deus. Sim. O título, o tetragrama sagrado, que é um título, pode ser aplicado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Os três compartilham isso, porque na verdade o tetragrama sagrado se refere à característica de ser eternamente. Eu sou. A gente vê lá no Antigo Testamento, Jesus utilizou isso. O Espírito Santo também poderia dizer isso. Então, uma pergunta muito, muito interessante que o senhor fez,
E os títulos se aplicam aos 3. E a gente vai ver isso, o senhor ainda está querendo falar, somente me passou agora pela mente. A gente vai estudar sobre a função do Pai no plano da redenção. Uhum. E como isso é um tema muito grande, eu escolhi falar sobre isso num livro que é o meu livro preferido da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Uhum. Então, quando a gente for falar sobre a função do Pai no plano da redenção, eu vou falar sobre isso baseado no livro de Apocalipse. E como Ellen White diz, o livro do Apocalipse é o livro que sintetiza toda a Bíblia. Então, toda a Bíblia se encontra lá. Então, é um bom livro para a gente usar como ponto de partida. Professor Suzana, quer falar mais alguma coisa? Quer dizer, eu perguntei, porque ninguém está perguntando também, né? Ok, aí tem que aproveitar. Então, aproveitar e vou perguntar. Porque o anjo do Senhor, aqui estava na nuvem, durante o dia, na coluna de fogo, à noite, era Jesus. Uhum. Ou era o Espírito? Então, Paulo identifica lá em Coríntios esse anjo que acompanhava a nuvem, ele fala que é a pedra que acompanhava e a pedra é Cristo. Jesus. Então, Paulo identifica com Cristo. Exato, identifica com Jesus, exatamente. Então, por isso que eu estou pensando que se eu digo que lá em 34, Êxodo 34 foi Jesus, então faz sentido também, né? Uhum. Quando está falando ali da questão, o senhor está falando especificamente em relação à experiência de Moisés de cobrir o rosto com o véu? É quando ele ia no santuário, então lá no Shekinah, Okay. né? Então, uhum. Era Deus Pai. Bom, lá no centro que estava era Deus o Pai, não é? Assim, eu acho que a maneira mais fácil de a gente responder isso repetindo, é entender que os títulos da divindade são aplicáveis aos 3 membros da divindade, com algumas poucas exceções. E quando a gente estudar sobre a função do Pai no plano da redenção, eu vou tocar nesse assunto. Mas os títulos são aplicáveis aos 3. Eu acho que é uma maneira mais simples de a gente responder isso. Agora, E eu diria, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai ver isso na semana que vem, nos principais pontos da história da redenção, os 3 estão juntos, sempre juntos. É incrível o quanto o Novo Testamento mostra a intimidade entre as 3 pessoas da divindade. Eles sempre estão juntos. Então, é por isso que, às vezes, uma situação, a gente pode dizer que é o Pai, pode dizer que é o Filho, pode dizer que é o Espírito, porque eles sempre estão juntos. É incrível a unidade que existe entre os 3, e isso fica muito claro no Novo Testamento. Eu vou mostrar algumas passagens na semana que vem sobre isso aí. Pastor, o senhor falou agora, mas quando Jesus foi para o céu, ele falou que ia mandar o Consolador. Ele não estava junto, ele ia enviar o Consolador. Exatamente. Pastor, e o senhor falou de cultura, da cultura do hebraico, das coisas. Nós também temos uma cultura diferente. A nossa cultura, a gente entende quem é o pai, porque a gente sabe quem é pai, né? E o filho, porque é filho. E, e o Espírito Santo, a gente acha que é um espírito, como se fosse um espírito. E só que a gente está estudando que tem a Trindade. E na cultura passada, eles tinham a mesma mentalidade que o povo de hoje tem, entendeu? De espírito ser um sopro, vamos dizer assim. Excelente pergunta, Jean. Excelente pergunta. A resposta para isso, eu mencionei na semana passada, eu precisaria pegar aqui o texto. Por exemplo, quando a gente vai lá para João, primeira carta de João, João se refere a hereges que estavam se levantando no meio da igreja como espírito. Ele utiliza a palavra espírito para se referir a pessoas, né? O Novo Testamento utiliza frequentemente a palavra espírito para se referir a anjos caídos. São pessoas, né? O Novo Testamento também utiliza a palavra espírito para se referir a Satanás, né? O espírito mau. Eu tenho, assim, eu aqui no outro arquivo, eu posso mostrar, assim, passar as passagens. A gente falou sobre isso, está gravado. Então, aqueles que quiserem acompanhar no vídeo da semana passada, eu mencionei todas as passagens. Então, o Novo Testamento utiliza a palavra espírito para se referir a Satanás, que é uma pessoa. O Novo Testamento utiliza a palavra espírito para se referir a anjos caídos, que são pessoas. Ninguém nega que anjos caídos sejam pessoas. E o Novo Testamento também utiliza a palavra espírito para se referir a pessoas, seres humanos. Então, foi muito boa a sua pergunta. A palavra espírito era utilizada na época para se referir a pessoas. Ok? Muito boa pergunta. Excelente pergunta. O professor Santana está falando, mas não estou conseguindo ouvir. Eu queria falar também, pastor. Sim.
Uma pergunta. Por exemplo, quando a gente fala, inclusive a gente já falou muito que a igreja hoje não se refere muito ou prega muito sobre o derramamento do Espírito Santo. Quando a gente fala sobre o derramamento do Espírito Santo, nesse caso, a gente está proclamando o derramamento do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Jesus, ou das duas pessoas em nós, porque é o que a gente deveria fazer, pedir todas as manhãs, o derramamento do Espírito Santo na nossa vida para ter uma direção plena durante todo o dia. Então, a minha pergunta, essa seria, então, o Espírito Santo das duas pessoas, de Deus, o próprio Espírito de Deus e de Jesus, para a nossa vida. Então, veja, assim, a gente está falando de uma pessoa só, né? O Espírito de Deus, ou o Espírito de Cristo, como ele é mencionado às vezes no Novo Testamento, é a mesma pessoa, não é? É o Espírito Santo. Não é? Então, quando a gente clama pelo batismo do Espírito Santo, a gente está clamando pelo poder da terceira pessoa da divindade, que é o Espírito Santo, que às vezes é chamado de Espírito de Deus e às vezes é chamado de Espírito de Cristo. E isso significa exatamente a mesma coisa. Espírito de Deus significa que ele foi enviado por Deus. Espírito de Cristo significa que ele foi enviado por Cristo, tá? Que procede de Cristo. Isso simplesmente mostra a íntima relação que existe entre as três pessoas da divindade, né? Então, é a mesma pessoa. O Espírito de Deus, Espírito de Cristo, está se referindo à mesma pessoa. O professor Santana quer fazer outra pergunta, mas antes disso, eu só quero mencionar os textos. Eu só falei da situação, mas não falei dos textos, né? Os textos que eu mencionei na semana passada. Então, em Efésios 2:2, Satanás é chamado de o espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Então, Satanás é chamado de espírito, e ninguém duvida que Satanás não seja uma pessoa. A gente faz referência frequentemente, o Novo Testamento faz referência frequentemente a anjos caídos como espíritos, são pessoas. E em 1 João, capítulo 4, versos 2 e 3, João faz referência a hereges que estavam se levantando no seio da igreja, e ele utiliza a palavra espírito para se referir a essas pessoas. Então, isso também acontece em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Então, a palavra espírito era frequentemente utilizada para se referir a pessoas. Então, o fato, no primeiro século, quando uma pessoa falava em Espírito Santo, também associava uma pessoa, né? E, particularmente, eu acredito que a Bíblia utiliza o termo Espírito Santo justamente porque isso se opõe ao espírito que atua nos filhos da desobediência, que é Satanás, e aos espíritos impuros que a Bíblia menciona frequentemente. Então, o Espírito Santo se opõe a isso. Ok, gente. Professor Santana? Tá mudo, professor. Tá mudo ainda. Eles são escritos de maneira diferente. Como é que é? São escritos de uma maneira diferente, são escritos com letra minúscula, quando aparece. Não aparece. Exatamente. Exatamente. Agora, uma passagem que não é da Bíblia, mas que me ajudou muito essa semana, foi uma passagem do Desejar Todas as Nações. Um dos últimos capítulos, né? Quando fala que nós não podemos usar o Espírito Santo. Que ele é que tem que ser visto de nós, mas que muitos não se submeterão a isso. Que querem dirigir-se a si mesmo. Então, diz que é por isso que não recebem celeste dom. Então, eu, por exemplo, muitas vezes eu quero que faça a minha vontade. Eu não fico esperando para saber qual a vontade de Deus. Eu quero que seja feito o meu plano, não o plano de Deus. Então, eu tenho que ficar atento, esperando que Deus me fale no momento de agir. Esperando nele, confiando e... Está lá em Desejar Todas as Nações. Página 672. Pastor. Verdade. Sim. O Espírito Santo, ele age tão rápido que as pessoas já acham que ele é só uma ação, né? Mas ele, assim, brincando, né? Não é uma ação. O Espírito Santo é outra pessoa, né? A gente fica, às vezes, as pessoas acham que o Espírito Santo só é um ato, uma ação, mas não é verdade isso. Não sei se foi claro. Eu queria finalizar, foi muito claro. Pensando nisso que vocês falaram, João capítulo 14, verso 17, né?
que diz assim, começando no verso 16, e eu, uma pessoa, rogarei ao Pai, outra pessoa, e ele vos dará outro Consolador, Paráclitos. Eu expliquei esse texto na semana passada. Qualquer pessoa do primeiro século entenderia Paráclitos como se referindo a uma pessoa. Qualquer pessoa no primeiro século. Isso não tinha nenhuma dúvida no primeiro século. Porque a palavra Paráclito se refere a um representante legal. Uma força, um poder não pode representar ninguém. Né? Então, isso no primeiro século era entendido como uma pessoa. E aí o verso 17 diz algo muito importante. No verso 17, o Espírito Santo, o Consolador, ele é mencionado como o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Aí o texto, o restante diz, vós o conheceis porque ele habita convosco. Ou seja, Jesus está dizendo que o Espírito Santo já habitava. E isso fica muito claro quando você lê o Antigo Testamento, o Espírito Santo atuando o tempo todo. Gente, se a gente for falar sobre o Espírito Santo somente no Antigo Testamento, eu preparei aqui um arquivo que a gente passaria até o final do ano estudando as passagens falando sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Ou seja, o Espírito Santo já estava em atuação. Né? Agora, o que aconteceu no Pentecoste? O Espírito Santo veio em profusão. Mas o Espírito estava atuando já no tempo do Antigo Testamento. E quando Cristo veio, o Espírito Santo estava atuando. Vou mostrar semana que vem várias passagens mostrando o Espírito Santo atuando mesmo antes do Pentecoste. Tá? Então, não pode conhecer, não pode receber porque não vê nem o conhece. Gente, isso aqui é muito importante. O que Jesus está dizendo? Se você não tem relacionamento com o Espírito, você não recebe o Espírito. Pastor, desculpa. Oi. Pastor? Oi. Depois, não, depois, pode falar, pastor, depois eu falo. Pastor, Tá. Pastor, isso é muito Sim. sério. Desculpe, eu tenho que falar. Isso é muito sério. Eu estou muito interessado nesse assunto, porque a pessoa que me trouxe para a igreja, ela está com problema em relação ao Espírito Santo. O pastor que me batizou está com problema com o Espírito Santo. Né? Então, essa pessoa que me trouxe para a igreja de São Paulo, né? E o pastor que me batizou, uma pessoa culta, um advogado de uma família ultra tradicional na igreja, também falou que tem dúvida. Nossa. Falou e deu razão ao irmão que não crê. Por isso que eu estou... Claro. Claro. Gente, Ellen White diz que ao pecado só se pode vencer pela atuação da terceira pessoa da divindade. Ou seja, se eu nego o Espírito, eu rejeito o Espírito, eu não conheço o Espírito, eu vou ter dificuldade para vencer o pecado. Aliás, eu não vou vencer o pecado. Ellen White diz, ao pecado só se pode vencer pela atuação da terceira pessoa da divindade. Satanás tem muito interesse em que as pessoas rejeitem o Espírito Santo. Porque Satanás tem interesse que as pessoas permaneçam no pecado e que não vençam o pecado. Então, Satanás tem muito interesse que as pessoas rejeitem o Espírito. Irmãos, esse é um ensino claro das Escrituras. Esse é um ensino muito claro das Escrituras. Nós vimos várias passagens. Né? Então, o que nós precisamos fazer é clamar pelo poder do Espírito. Sim. Não, a minha pergunta é o seguinte, porque a Bíblia fala que o único pecado que é imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo, né? Exato. Agora, de que forma que a gente vê esse pecado? Como que nós podemos pecar contra o Espírito Santo? Então, pecado contra o Espírito Santo é a contínua rejeição da influência do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo. Ou seja, chega um ponto que a pessoa rejeitou completamente a atuação, não é? Que chega um ponto que Deus olha do céu e vê assim, olha, assim, eu vou ter que deixar meu filho seguir o caminho que ele quer. Não é que exista um pecado que seja imperdoável, é que a pessoa se coloca numa posição em que a pessoa não busca o perdão de Deus, não é? Então, esse é o pecado contra o Espírito Santo. Ela não ouve a voz de Deus, né? Como é que é, Jean? Ela não ouve mais a voz do Espírito Santo. Exatamente. Ele já se ficou tão assim, condicionado no pecado que não... Rejeitou tanto que a pessoa já não busca mais esse perdão, não é? Por exemplo, as pessoas que usam droga ou qualquer outro vício, aquilo, porque ela faz todos os dias aquilo. Então, é natural aquilo, de ela
pegar o cigarro e botar na boca. Mas a pessoa que não faz isso, ela vê que a primeira vez que ela faz aquilo é um ato ruim. Então, essa é a diferença, né? Quando a gente vê, a gente é acostumado a fazer o pecado, e quando a gente sente mal ainda fazendo o pecado, é verdade, que Deus está falando no nosso coração. É verdade. Gente, quer dizer, para vocês são 9h13. Não, para vocês são 8h13. Não, peraí. Não, para vocês são 8h13. Para mim aqui 9h13. E para quem está lá no Brasil, já são 10h13. Né? Tem algumas pessoas aí do Brasil que estão lá no Brasil. Estou vendo aqui meu irmão. Né? Parece comigo? Olha aí, ó. Vocês estão vendo ele aí? De óculos. Qualquer semelhança não é mera coincidência. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Só fazendo um comentário em Prazer relação todo nosso. Só fazendo um comentário em relação ao que meu irmão falou, com relação ao Espírito Santo. Todos nós, de alguma forma, já fomos sensibilizados pelo Espírito Santo, porque, como a própria Bíblia fala, ele nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Então, o simples fato de nós estarmos aqui é porque ele nos convenceu de que nós deveríamos estar aqui. Às vezes eu não entendo como é que certas pessoas não conseguem aceitar as 3 pessoas da Trindade. É difícil isso, até de acreditar dessa forma, né? Mas, enfim, os estudos estão sendo ótimos, eu estou acompanhando e parabenizo vocês, porque ter um professor como meu irmão não é para qualquer um, não, viu? Olha, esse aí gosta do irmão, viu? Isso aí gosta do irmão. E o irmão gosta Mas dele. o sorriso é parecido com o seu, viu, pastor? Né? O sorriso, a maneira como ele sorri é parecida com o Que seu. legal. Que legal. Ele gosta de pregar também. Em algum momento vocês podem convidá-lo para pregar. Viu? Ele é ancião lá na Igreja Central de Vitória. Podem convidá-lo em algum momento que ele vai ficar muito feliz. Viu? Ok, minha gente. Eu acho que a gente pode concluir então, né? Foi muito gostoso o nosso estudo. A semana que vem tem mais, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, né? A semana que vem a gente tem mais. A semana que vem nós vamos estudar sobre a Trindade, ok? Vamos ver no nosso primeiro encontro, que foi sobre a Trindade no Antigo. Aí nós saltamos para a questão do Espírito Santo, que surgiram algumas dúvidas. E aí finalizamos hoje. Não deu tempo de falar sobre algumas objeções que apresentam, mas eu vou mandar o material para vocês, vocês podem ler, tá bem? E na semana que vem a gente vai falar sobre a Trindade no Novo Testamento, a união, a unidade que existe entre os 3 membros da divindade. Isso fica muito claro no Novo Testamento. Então, que Deus nos abençoe, que nos dê uma semana repleta de bênçãos, e a semana que vem a gente vai ter mais, tá bom? Vamos orar para a gente finalizar o nosso estudo? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos alcança com a atuação poderosa do teu Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado, Deus, porque a tua palavra é clara em mostrar que há 3 poderes, os 3 poderes mais altos do universo. E esses 3 poderes estão atuando na nossa vida e estão trabalhando pela nossa salvação. Nós te louvamos porque somos alvo do teu amor. E nós te louvamos, ó Deus, porque o Espírito Santo trabalha maravilhosamente na nossa vida e no nosso coração, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E nós queremos abrir cada vez mais o nosso coração para a atuação maravilhosa do Espírito Santo. Queremos que ele tenha morada completa na nossa vida. Nós queremos ser batizados com o poder do Espírito. E queremos nos preparar para a maravilhosa vinda do teu Filho nas nuvens dos céus. Ó Deus, rogamos a tua bênção sobre cada pessoa que está participando desse estudo, que seja um momento de crescimento espiritual, de aprendizado, mas, acima de tudo, que sejam momentos em que nós nos aproximemos mais do Senhor e coloquemos em prática aquilo que temos aprendido. Nos dê também um sábado repleto de bênçãos. Na tua presença, nós nos colocamos nas tuas mãos e oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Ok.